Tá. Então, bom, para os que estão a primeira vez, a primeira parte eu vou levar mais ou menos aí uns 35 minutos, 30 minutos. Aí eu finalizo a gravação e finaliza a gravação, depois a gente entra para os comentários de vocês, tá? É assim que funciona. Bom, vamos orar? Santo Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos ao teu santo nome. Obrigado por esse dia, obrigado por ontem à noite, o nosso culto. Obrigado que o Senhor tem despertado os teus filhos e filhas para conhecer a tua vontade, conhecer os teus propósitos, conhecer aquilo que o Senhor também deseja em relação a uma vida já agora de santidade, mas também ao futuro com a vida de Cristo. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos dar entendimento e que isso possa nos fortalecer, de modo que, enfim, a gente possa agradar mais o Senhor nas nossas ações. Nos ajude, nos ilumine, assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, para os que estão chegando a primeira vez, também assim, ó, eu faço a apresentação num pequeno artigo de Word que eu escrevo toda semana, tá? Uma vez perguntaram assim, mas podia colocar lá em PowerPoint. Eu não tenho tempo para isso. Eu não gosto de fazer isso. Ou eu faço PowerPoint ou eu estudo o texto. Então é essa a razão. Eu não gosto e eu não tenho tempo. E terceiro lugar, Jesus também não usou PowerPoint, então tá tudo certo. Mas tem que ter figurinha porque ajuda. Não, eu não faço figurinha. Aí assim, ó, você tem que imaginar as figurinhas, viu? Imagina. Vai ser o jeito. Tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer a apresentação aqui. Antes eu vou fazer a leitura e eu vou ler dos versos 1 até o 11. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida. De modo nenhum escaparão. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, de noite dormem. Os que se embriagam, de noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança e salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer despertos, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão sabendo. Muito bem, então, o texto anterior, que nós estudamos na semana passada e que eu fiz uma retomada, mais ou menos adaptada no culto ontem à noite, é o início de um bloco maior que Paulo vai se dedicar à questão dos tempos do fim, da escatologia, da vida pós-morte, da eternidade, essa coisa toda. No texto anterior, nós aprendemos que havia ali uma preocupação na igreja de Tessalônica. Essa preocupação era sobre se os mortos estariam, de alguma maneira, os que morreram em Cristo, aqueles irmãos da igreja, estariam, de alguma maneira, prejudicados, né? Afinal de contas, Jesus vem e eles morreram. E aí, como é que fica? Eles estão ferrados, eles não vão ser salvos, ou nós temos alguma vantagem, e Paulo acalma o coração deles, dizendo, fiquem descansados, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos levados, seremos arrebatados, e nos encontraremos com o Senhor. Essa foi a mensagem principal, né? E aprendemos sobre a questão da alma. A alma não dorme, tá? O que dorme é o corpo. Existe uma doutrina do sono da alma.
Ah, mas pastor, e se o cara pensar nessa doutrina e levar ela a sério e ele ensinar isso? Tudo bem. A salvação, ela não repousa nessa questão. A pessoa creu diferente nesse aspecto, é secundário, tá? É, tudo bem, tudo bem. E se ele estiver certo? Tudo bem. É uma questão secundária da teologia, certo? Pelo menos para mim. A gente vai seguir essa percepção de que o que dorme é o corpo, a alma permanece plenamente ativa, e haverá o dia da vinda de Cristo, que será o dia do julgamento, que aí sim essa alma receberá um corpo de glória, como ocorreu com Jesus, tá? Agora, nesse texto, nós vamos ter alguns detalhes um pouquinho maiores acerca ali da vinda de Cristo. Irmãos, não se esgota o assunto. Eu tô ficando num texto só, tá? Ano que vem a gente vai continuar estudando, talvez em algum momento vamos estudar o Apocalipse, eu não sei ainda em qual momento, mas faremos dessa maneira, tudo bem? Eu vou compartilhar então agora o nosso texto, tá? Vocês já estão vendo. Vou só aumentar um pouco aqui. Tá. Muito bem, então basicamente, se Paulo tivesse algumas intenções, de fato ele tinha intenções, é, a primeira grande intenção dele é levar consolo para aqueles irmãos e também para nós. Consolar porque a gente fica muito preocupado com a vida pós-morte e também a morte dos nossos queridos. E também, claro, orientar, né? Sempre orientar. Paulo sempre está buscando orientar os irmãos de uma maneira muito segura. E ele diz: quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Eu já falei em outras aulas, eu não custa reforçar aqui, que cada vez que Paulo, alguns apóstolos, abordam um assunto, esse assunto é abordado tendo em vista um problema que a igreja já tem. Então, a carta é resposta sempre a uma demanda, a uma necessidade, seja em relação a uma dúvida, seja em relação a um conflito na igreja, algum pecado de alguém, é sempre assim. E como o ser humano ele não muda na história, então essa carta ela é sempre atual, ela é sempre atual, porque nós não mudamos, a gente continua sendo um ser humano sujeitos aos mesmos problemas de sempre, tá? E o problema que nós temos é um problema que eles também tinham. Quando Jesus vai voltar? Qual é a data? E aí tem gente que fica aí estabelecendo datas, né? Paulo afirma que não precisava escrever nada sobre isso. A gente nota no versículo que esse era um assunto que já estava compreendido por eles, ou seja, a vinda do Senhor, a vinda de Cristo é um mistério. Paulo diz: vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, então eu não preciso falar sobre isso de novo. Mas mesmo assim, ele faz ali um breve discurso sobre isso aí. Ele coloca que a vinda do Senhor será como um ladrão na noite, ou seja, vai ser uma vinda repentina, vai ser uma vinda rápida, só que a data dessa vinda é coberta por uma cortina de mistério, a gente não sabe quando. Maiores detalhes vão ser ensinados na próxima carta. A expressão ladrão na noite foi empregada por Jesus lá em Mateus 24, Lucas 12, para descrever sempre o caráter repentino e surpreendente da vinda do Senhor. Vai ser repentino, vai ser surpreendente, de modo que vai pegar muita gente de surpresa. Tanto é que lá em Mateus 25 ele vai depois contar uma parábola, olha, vai vir o noivo e tal, e as noivas, as 10 virgens, né? Bom, a metade delas acabou não tendo óleo suficiente nos seus candeeiros. E a porta de fato se fechou. Então, a vinda de Cristo, ao mesmo tempo em que ela
ela agrega, né, os salvos, e vai ser um momento de festa, um momento de alegria, mas também a vinda de Cristo também é um momento de terror. É um momento de terror para quem? Para aquela pessoa que não se preparou, né, que não entregou a sua vida a Cristo. Né? Eu não estou falando da pessoa que cumpre rituais. Eu não estou falando aqui de batismo, eu não estou falando de ceia, eu não estou falando de dízimo, eu não estou falando aqui de ser membro de uma igreja. Eu estou falando de compromisso com Cristo, certo? As demais coisas, elas são importantes dentro de uma questão de igreja, de disciplinas espirituais que se seguem, certo? Mas a disciplina por si só, ela não garante a salvação de ninguém. Então, trata-se sobretudo de uma palavra de advertência, a fim de que ninguém seja pego cochilando. E a todo momento Jesus fala, olha, se preparem, vigiem, né? Vigiem, vocês não sabem a hora. Naquele momento em que Jesus está no jardim do Getsemane, mais uma vez Jesus fala, agora não sobre a questão da vida de Cristo, mas sobre possíveis ou eventuais quedas. Né? Vigiem, orem para que não caiam, para que não entrem em tentação, vigiem. Se Eva e Adão tivessem lá no passado sido vigilantes, eles não teriam caído, mas caíram. William Hendrickson, que é um teólogo citado por Hernandes Dias Lopes, diz o seguinte: um ladrão nunca envia antecipadamente uma carta de advertência sobre o seu plano, dizendo: amanhã, tal hora, farei uma visita. Esconda em lugar seguro seus valores. De maneira nenhuma. O ladrão vem de maneira repentina, ele vem inesperado. Por isso é perda de tempo indagar quanto tempo falta e quando será. É um desperdício de energia intelectual, né? E até espiritual ficar confabulando sobre tempos. A figura do ladrão ela é sempre pejorativa, ela é negativa. Mas Jesus usa a figura do ladrão apenas para expressar aqui um caráter repentino. Ele faz numa hora que ninguém entende, ou que ninguém espera. Jesus disse desse modo claro: sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Infelizmente, muitos não estarão preparados. Muitos não estarão preparados. É aquela questão que quando a gente começa a entrar numa vida de conformidade com o mundo, né? Paulo adverte lá em Romanos, no capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas apresentar nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, né? Então, quando nós entramos numa vida de conformismo, uma vida de mornidão, e vamos lembrar agora de Laodiceia, né? Uma igreja morna, era uma igreja, mas o Senhor está a ponto de vomitar aquela igreja da boca. Uma igreja rica, uma igreja próspera, uma igreja que tudo ali funciona, bem organizada, mas uma igreja morna, quer dizer, vai ser vomitado, tá? Então, qual que é a maneira de nós nos prepararmos, né? Além das disciplinas espirituais? Quer dizer, é não entrar numa vida de conformidade com o mundo, e a gente vai depois trazer um pouquinho sobre esse assunto, de maneira mais detalhada. E aqui, meus amados, eu acho que é o grande sinal que nós temos, que marca, o que marcaria, né, a vinda de Cristo. É quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia o surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Quer dizer, existe um conceito teológico que já é usado no Novo Testamento, que fala sobre plenitude dos tempos. A primeira vez que Jesus veio, e nasceu de Maria, na cidade de Belém, em uma manjedoura, ele veio na plenitude do tempo, num tempo de paz e segurança.
Você tinha uma língua mais ou menos única, global para aquela época, tá? Você tinha ali o Império Romano dominando tudo, mas você tinha a língua grega, a cultura grega, dominando ali todas as questões culturais. Você não tinha mais guerra, porque as fronteiras elas estavam já bem definidas. Ali era o mundo conhecido, era o mundo romano. Havia sinagogas por todo mundo conhecido. Então, quer dizer, era uma maneira razoavelmente fácil, né, de o evangelho ser transmitido. E as sinagogas elas foram muito utilizadas, né? Você tinha o que mais? Você tinha, bom, tinha a questão da paz, que eu já mencionei. Você tinha boas estradas, né? Estradas interessantes, que algumas estão lá até hoje, né? Que também facilitava o trânsito. Então, havia ali no mundo romano um mundo de paz, de tranquilidade. E essa paz, essa tranquilidade também vai haver, né? Nos tempos que precedem a vinda de Cristo. Tanto é que quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles como as dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Isso é interessante mencionar, porque o que o mundo mais deseja é paz. Nós desejamos paz. Tudo o que a gente faz, ou deveria fazer, é em nome da paz. Agora temos conflitos, guerras, né? Temos lá na Rússia, temos lá em Israel, temos uma imensidão de guerrilhas, né? Nos países da África, temos o narcotráfico assolando alguns países da América do Sul, algumas favelas aqui do Brasil, né? Quer dizer, o mundo ainda está em conflito. Só que a ciência avança. A ciência está avançando. E talvez a ciência, em algum momento, ela vai ser responsável por uma burocracia muito maior e que, de alguma maneira, vai promover uma certa sensação de paz. Então, de acordo com o texto, o mundo desfrutará de um tempo de falsa segurança. Paz e segurança são, talvez, os principais sinais da vida de Cristo. Haverá uma percepção de tanta paz que pegará o mundo de surpresa. As pessoas se sentirão bem. Quer dizer assim, em razão dessa aparente paz garantida pela prosperidade. Olha só, a pessoa tem prosperidade, tem a sua casa bem organizada, ela domina as tecnologias, tem acesso à saúde, aos médicos e aos sistemas mais sofisticados de saúde. Temos ausência de grandes conflitos. E tudo isso faz com que o homem, mais uma vez, se afaste de Deus. É exatamente o que aconteceu no século XVIII e XIX, sobretudo por conta aí das grandes revoluções, seja a francesa, iluminismo, depois a Revolução Francesa, também Revolução Industrial. Quer dizer, antigamente, o ser humano ele tinha que apelar para os médicos, né? Ou para as chamadas feiticeiras, né? Para ter cura. 1804, quando é isolada o princípio ativo do ópio, que depois a gente conhece como morfina, por um médico alemão, quer dizer, é o primeiro medicamento que eu sei que foi isolado em laboratório. Século XIX, início do século XIX. Então, com toda aquela parafernália de tecnologia que estava sendo inventada, o conhecimento. Depois a gente tem a invenção do avião, né? E os brasileiros advogam a invenção para o Santos Dumont, lá os americanos lá pelos irmãos White, se não me engano. Então você tem uma efervescência de tecnologia que faz com que as pessoas agora se afastem. Você tem os inimigos de Deus, os que querem matar Deus. Nós não precisamos mais de Deus, porque nós temos a ciência. E essa ciência é uma certa garantidora de paz. Lá na frente, quando acontecer essa paz vai ser também, de alguma maneira, decorrente de uma evolução da ciência sem precedente. Temos pessoas aqui que trabalham em tecnologia, por exemplo, o Rodrigo está aqui hoje,
tem ali uma empresa que trabalha com questão de tecnologia. Tem outras pessoas também. O próprio Diego mexe com isso. Só que mesmo, você sabe que isso que a gente está vendo em termos de tecnologia é uma ponta do iceberg. Haverá um crescimento tão gigante nos próximos anos, e eu acredito que isso vai ser ali um modo de o ser humano organizar a vida, estabelecer um certo princípio de paz, uma sensação de paz sem precedente antes. E esse, de acordo com Paulo, também é um grande sinal, paz e segurança. Quando estivermos em paz e segurança, muito tranquilo, então eis que vem a grande destruição. Interessante que, se lembrarmos do dilúvio, naquele tempo Deus havia alertado sobre essa catástrofe e o mundo que estava em paz. Quer dizer, Noé está ali vivendo com a sua família, de repente ele começa a construir uma grande estrutura. É uma coisa de doido. Esse cara precisa de um psiquiatra. Pois é, passou 100 anos, todo mundo estava em paz, provavelmente zombando de Noé, e até que o negócio começou a pegar, começou a chover, 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 e não parava mais. E aí, Noé e sua família entram no total de 8, a lei dos animais e tal, e aí acontece o dilúvio. Eles foram pegos de surpresa, mais ou menos, porque foram avisados. Só que não deram crédito. Não deram crédito. E aí veio a destruição. Ló avisou que Sodoma seria destruída. Até os anjos foram lá e tal, e tiveram que pegar Ló pela mão e tirar fora da cidade. Veio a destruição. Foi avisado. Os genros lá das filhas, né? Eles acharam aquilo que era uma loucura, estavam de brincadeira. Jesus avisou a sua geração que Jerusalém e o templo seriam destruídos. Alguns fugiram, alguns ouviram de fato Cristo. E quando lá no ano 70, o Marechal Tito, que era ali, o general Tito, que era um macabeu, que era um grande guerreiro, entrou e destruiu Jerusalém, o templo. Aliás, eles lutaram, não é que o Tito era macabeu, eles lutaram ali contra uma resistência dos macabeus. Eles dizimaram o templo, eles arrasaram com a cidade. Mas foram alertados, Jesus falou que nesse templo não restará pedra sobre pedra. Ele falou isso. Só que muitos pensaram que Cristo estava blasfemando. Então, alguns se salvaram porque tiveram tempo de fugir. Se nós ouvirmos, se nós darmos atenção, não é aqui uma teologia de medo, mas é uma teologia de levar uma vida cristã a séria, né? Comprometida, uma espera, eu diria assim, uma espera produtiva. Enquanto eu trabalho, enquanto que eu ganho a vida, enquanto que eu sustento os filhos, enquanto que eu vou na praça, enquanto que eu viajo, eu também me santifico, eu também busco a Deus, eu também tenho uma vida que de fato agrada a Deus. O fato é que os homens pensarão firmemente que estarão no controle da situação. Por isso, podemos afirmar que a segunda vinda não será num tempo que é óbvio para as nações, porque os homens estarão no apogeu da sua autoconfiança. Será que nós vivemos esse tempo de autoconfiança? Eu não sei se a gente vive no tempo de plena autoconfiança. Nós temos os chamados profetas do coaching, do coach, que são aquelas pessoas, né? E eu reconheço que tem coaches honestos, pessoas incríveis, pessoas que gastaram ali uma vida inteira numa certa empresa, seja numa empresa de esporte, seja numa empresa de tecnologia, da indústria, né? E que angariaram tanta sabedoria, tanto conhecimento, que sim, eles podem fazer isso. E aí, 1 hora, 2 horas de conversa com essa pessoa, a cada 6 meses, aquilo pode ser revolucionário. Esses coaches modernos que tentam instilar autoconfiança no indivíduo são pessoas fracassadas no seu geral,
né? Não estou falando todos, mas uma boa parte, e que tentam instilar esse tipo de autoconfiança em pessoas igualmente fracassadas, na área da família, na área financeira, e que provavelmente não vão conseguir sair do barro, porque a coisa é mais profunda do que se imagina. Então, os homens estarão no apogeu da sua autoconfiança. Tá? Esse dia, de acordo com o texto, será como uma mulher que está em trabalho de parto. Essa ilustração é usada para expressar a pura agonia e dor de experiências desagradáveis, mas também enfatiza a inevitabilidade desse julgamento. Quer dizer, a mulher passa em trabalho de parto, é doloroso, assim como vai ser doloroso para as pessoas que não estão esperando. Mas também essa coisa do parto marca ali uma ideia de uma divisão. Quer dizer, tem o aspecto muito alegre, muito feliz, mas também tem um aspecto muito triste, simbolizado pela dor, que é justamente as pessoas que não estavam esperando, não estavam preocupadas. Trata-se aqui sim da inevitabilidade de um julgamento, que vai trazer alegria, mas vai trazer profunda dor para quem não estava preparado. Isaías também usou a expressão mulher em trabalho de parto para indicar a dor inevitável que sobrevirá sobre os incrédulos. William Barclay, um outro teólogo, diz o seguinte: para o judeu, todo o tempo estava dividido em duas eras. Todo o tempo. A era presente, a era em que a gente vive. Então, a era presente que se considerava absoluta e irremediavelmente má. É o nosso tempo. Certo? Existe dentro do calvinismo, igreja presbiteriana, por exemplo, é uma das igrejas calvinistas, né? Alguns batistas também são. Que é a ideia de uma depravação total. É dessa era que o William Barclay fala. Então, o judeu divide a era presente como algo totalmente depravado, absoluto e irremediavelmente mal. O homem estava morto em seus delitos e pecados. E a era futura, que seria a época de ouro de Deus. Só que entre essas duas eras, essa má e essa era de ouro, haverá o dia do Senhor. Esse dia será terrível. Ali ele encaixa essa ideia de como as dores de parto de um novo mundo. Um dia em que o mundo se destroçaria e o outro nasceria para a vida. Olha só que interessante. Então, o dia do Senhor é o dia da vida de Cristo, o dia do julgamento, em que é ilustrado por uma mulher em trabalho de parto. E esse parto, ele basicamente marca o fim de um mundo destroçado para um novo mundo, um mundo de vida, um mundo de glória, uma época de ouro, uma época de muita paz na presença de Deus, uma paz eterna na presença de Deus. Então, como cristãos, não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo. Nós somos filhos da luz. E nossas obras são da luz. Significa que não fazemos nada do que possamos nos envergonhar. Procuramos viver uma vida simples, uma vida reta, uma vida correta, uma vida sem escândalos. É claro, mas pastor, de vez em quando eu peco, surgem situações na minha vida. Pecou, tudo bem. A palavra diz, olha, filhinhos, não peque, mas se alguém pecar, nós temos um advogado, confesse teu pecado. Deus vai perdoar você. Cristo é o advogado. Ah, mas o meu pecado foi grande. Olha, não há tamanho de pecado. É para Deus nesse sentido que não possa perdoar. Claro que existem pecados horríveis, grandiosos, há pecados menores ali e tal. Alguns ficam no nível do pensamento, mas Deus perdoa. Tem um pecado que não perdoa, que é o pecado contra o Espírito Santo, certo? Mas não deve ser o seu caso. Então, isso aqui não é um texto para nos instilar medo, mas é um texto para me colocar numa situação de prontidão.
Eu devo viver nesse mundo com a cabeça aqui, com os meus pés desse mundo, mas com a cabeça da eternidade. Eu sou um cidadão de dois mundos. Eu estou vivendo aqui, eu estou cultivando aqui, eu estou trabalhando aqui, eu estou constituindo família aqui, mas eu aguardo o lar celestial como um peregrino que apenas está andando aqui, mas em algum momento vai para o lar celestial. Então vivemos sim uma grande expectativa. Warren Worsby diz o seguinte: viver em expectativa não é vestir um lençol branco e assentar-se no alto do monte. Não é isso. É justamente esse tipo de atitude que Deus condena. Quer dizer, aquela ideia muito piedosa que eu vou me retirar até Cristo voltar. Isso não é produtivo. Para ele, o seguinte é viver à luz da sua volta. É viver como se Jesus voltasse agora, consciente de que nossas obras serão julgadas e de que não teremos novas oportunidades de servir. É viver de acordo com os valores da eternidade. Quais são os valores da eternidade? Basicamente, são os valores, se fôssemos pegar ali os 10 mandamentos, para resumir. E se fôssemos resumir os 10 mandamentos, apenas dois, que Jesus já fez isso. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu vou cuidar do meu próximo. Eu não vou enxovalhar com a moral dele. Eu vou orar por essa pessoa. Eu vou cuidar dessa pessoa. Eu vou ser bom para essa pessoa. Eu não vou trair essa pessoa, eu não vou mentir para ela. Quer dizer, basicamente Jesus resume os 10 mandamentos desses dois, que são os valores do reino de Deus. Então, sobre a sua vinda, Jesus disse que as pessoas estariam desatentas nesse dia. Elas se casariam, comiam, bebiam, festejariam, até serem surpreendidas. Como nos dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento, e até que veio esse grande dia. Amados, não há nada de errado em se casar, em manter a vida, em financiar lá uma casa, desde que você tenha condições para isso, sem problema. A questão é que quando nossas almas são totalmente absorvidas por essas coisas, de tal maneira que os aspectos espirituais são negligenciados, então essas coisas que deveriam ser bênção acabam por se transformar em maldição na nossa vida. Ah, mas o casamento pode se transformar numa maldição na minha vida? O comportamento dentro de um casamento ele pode ser sim, quando eu começo a idolatrar o marido, quando eu começo a idolatrar a esposa, quando eu começo a idealizar, quando eu começo a idolatrar meu trabalho, quando eu começo a idolatrar meu chefe, quando eu idolatro o pastor, quando eu idolatro o presidente. Então, isso que era para ser bênção, mesmo as hierarquias constituídas, elas acabam se tornando uma maldição para a minha vida, porque me tira o foco daquilo que é importante, que são as questões espirituais. Então, sim, o trabalho é bênção, mas você ser escravo do trabalho, a ponto de não ter mais tempo de se reunir, de estar em comunhão, aí aquilo acabou de se transformar numa maldição. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas, né, até do comércio, olha, o nosso culto é tal hora, eu sei que você já fazia, e aí a pessoa fala assim, nossa, mas a gente orou a Deus e agora a gente tem esse negócio aqui, mas a vida da gente tá tão corrida que não sobra tempo. Cara, virou maldição. Tudo bem, você está sustentando tua família, mas fecha naquelas horinhas ali. É Deus que sustenta a gente. É Deus que sustenta. Não é o dinheiro. Né? O dinheiro é um recurso que Deus nos dá. O patrão lá, o chefe, é o recurso que Deus estabelece para que o sustento chegue até nós. Eles não são os senhores da sua vida. Então, não permita que, mais uma vez, né, o trabalho seja um problema, mas que seja de fato bênção. Dos versos 6 até o 8 diz o seguinte: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem de dia, e os que se embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação.
Paulo aqui apresenta dois grupos de pessoas, os embriagados e adormecidos, e os despertos e os que são alertas. Somos orientados a sermos sóbrios, ou seja, não sermos embriagados. O que a embriaguez faz com a pessoa? Eu não estou falando aqui em apreciar em algum momento vinho, alguma outra coisa. Estou falando em se embriagar. E a gente pode se embriagar de muitas coisas, né? Nós temos somos muito eficientes em nos embriagar de bebida, de internet, de filme, de sexo, de trabalho, de consumismo. Tudo isso é embriaguez. Tudo isso é vício. Quando for feito fora de uma medida dita normal. Então, nesse contexto, quem dorme, o quem está embriagado, é indiferente a Deus. Também as questões morais, também as questões espirituais. Porque quem dorme não vê ao seu redor. Essa pessoa simplesmente não se importa. Os bêbados sonolentos não têm consciência do que se passa. Né? Ou pelo menos num grau muito avançado de embriaguez, muito sério de embriaguez, essa pessoa ela está alheia ali, de várias questões ao seu redor. Quem causa desastre no asfalto, na maioria das vezes, né? Com extrema gravidade, são pessoas bêbadas. Os sóbrios estão alertas, estão atentos. Então, de acordo com a ilustração do texto, quem se embriaga o faz durante a noite. Por que ele usa aqui à noite? Vamos lembrar que na época de Paulo, de Jesus, nós não tínhamos lâmpadas eficientes, cada vez mais eficientes. Era lamparina. Era lamparina. Era caro, não iluminava tanto. Então, qual que era o melhor momento de você se embriagar, de cometer crimes, cometer pecado, ainda hoje, apesar de nós termos energia elétrica muito eficiente, mas quanto crime não acontece à noite? Porque não são todos os pontos iluminados. Então ele diz: olha, quem se embriaga à noite. Nós somos de dia. Nós não precisamos pecar deliberadamente, porque as nossas obras elas estão ali para todo mundo ver. Nada do que a gente faz causa vergonha, ou precisa causar vergonha. Paulo advertiu sobre o mau comportamento, talvez aqui nós poderíamos relacionar aquela pessoa que se embriaga, mas se embriaga dos vários pecados, dos vários vícios. E ele diz: deixemos, pois, as obras das trevas, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Para quem Paulo está escrevendo isso? Para o incrédulo? Não. Ele está escrevendo para a igreja. Ele estava escrevendo baseado numa demanda que a igreja tinha ali, um problema. Quer dizer, algumas pessoas da igreja lá de Roma ainda estavam vivendo na escuridão. E ele fala: andemos de dia, andemos na luz, revistamo-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, olha só, não em bebedices, não em imoralidades, não em indecências, não em contendas, brigas, não em ciúmes, porque isso são obras das trevas, são obras da noite, obras que me levam a cometer atrocidade contra o próximo. Então, quem é do dia é sóbrio, vestiu a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Hernandes Dias Lopes comenta que a couraça protege o coração. É aquela arma, aquele escudo, né, que os guerreiros antigos usavam. Né? Use-se ainda hoje, né? Ali um colete à prova de bala e coisa toda. Visto isso, proteja o coração. Tá? Por que ele diz assim: olha, quem é do dia sóbrio, vestiu a couraça da fé? Quer dizer, eu vou usar aqui uma proteção da fé para proteger o meu coração. Tendo aqui a intenção de dizer que o coração seria o centro simbólico dos nossos sentimentos. Proteja os seus sentimentos. Proteja a sua alma contra transgressões que tanto te machucam.
que não trazem bênção. Mas proteja também a mente com o capacete da salvação. Quer dizer, cuida com o que entra na sua cabeça. Cuidado com os pensamentos. Porque, em geral, as coisas começam no pensamento e depois acabam indo para o coração e fazendo uma grande bagunça. Tá? Então, o mundo é mau. Vivemos numa guerra espiritual. E precisamos, sim, proteger por meio do amor, da esperança, da salvação. Tudo isso nos protege. Então, ter esperança da salvação não significa que não sejamos salvos, mas indica que um processo que se dá em três tempos. Ele fala aqui o seguinte: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor. A couraça da fé e do amor. Então, vou proteger meu coração com fé e com amor, tá? Que são as armas que Deus nos colocou, mas também vou proteger minha cabeça, né? O capacete da esperança da salvação. E aí você pergunta, mas pastor, já não sou salvo? Por que eu tenho que ter esperança? Essa esperança é a esperança da segunda vinda de Cristo, tá? Por quê? Porque a salvação, meus amados, ela é dada em três tempos. Nós fomos salvos da culpa e do castigo do pecado lá no passado, quando nós nos convertemos, quando nós colocamos Cristo como Senhor das nossas vidas. Salvação passada. Nós estamos sendo salvos do poder e da contaminação do pecado agora no presente, por meio de um processo chamado santificação. Então, na medida em que eu vou me santificando, na medida em que eu vou usando a couraça da fé e do amor, o pecado vai tendo menos força de agir na minha vida. Na vida do incrédulo, o pecado tem força absoluta. Na minha vida, o pecado ele vai ter uma força relativa, porque ele só vai ter essa força se eu permitir, se eu der brecha. Mas eu ainda serei salvo da presença do pecado quando Cristo voltar. Futuro. Futuro. A esperança da salvação que o cristão deve ter, e que Paulo se refere, é sobre o futuro, sobre a volta de Cristo. E aí nós temos finalmente os últimos versículos. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, Paulo aqui admite, olha, vocês de fato estão fazendo isso. Vocês estão se cuidando, vocês estão se exortando mutuamente, vocês estão se edificando mutuamente. Justamente porque Deus não destinou vocês para a ira, destinou vocês para receber a salvação. Cristo morreu por vocês. Então, como cristãos, não precisamos temer a ira de Deus, não precisamos temer o castigo de Deus. Em Cristo, Deus nos destinou a salvação. Quer estejamos acordados, vivos, ou dormindo, corporalmente dormindo. Lembrando que a alma vive, a alma permanece acordada. Então, nessas questões, devemos nos consolar e nos edificar mutuamente. Alguém chega para você, meu irmão, estou aqui, Israel, minha situação está complicada, e aí vem o consolo do irmão. Calma, mantenha-se firme. Use aí a couraça da fé e do amor, use o capacete de salvação. Esse mundo é um mundo de sofrimento mesmo. Mas permanece, eu estou aqui contigo. Eu e você formamos aqui uma pequena fortaleza. Tá? Então, a igreja, meus amados, ela serve para isso, para nós alimentarmos na vida do outro essa expectativa de salvação. É para isso, é uma das grandes finalidades da igreja. É isso, certo? É trazer esse consolo, trazer essa edificação mútua, enquanto Cristo ainda não vem. Tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento e também eu vou encerrar aqui a gravação.